Boa noite, pessoal, tudo jóia? Começando hoje mais uma edição do Ideal Agrocast, com dois convidados muito bacanas aqui com a gente hoje, o Adriano, o Wilson, do lado aqui do Aloysio, pra gente fazer mais esse episódio aí, falando aí sobre vários temas importantes da nutrição animal. Valeu, João, obrigado. Adriano, obrigado pela presença. Obrigado a Elanco por ter trazido o Wilson, que é um amigo de longa data, para a gente conversar sobre tecnologia, nutrição animal. Obrigado mesmo pela presença de vocês. E eu queria que você se apresentasse para a turma conhecer vocês. Eu sei que você ocupa a posição de consultor técnico lá na Elanco. Fala um pouquinho mais da tua história, Adriano. Legal, Aloysio. Primeiro agradecer aí o convite da Ideal, em nome de você e do João, né? E o Wilson aí também a nossa parceria, já de longa data, e tá aqui nesse podcast para falar de tecnologia e falar do nosso meio aí, para mim é muito bom, né? Eu sou filho de produtor rural, né? Então meu avô era produtor rural e isso nasceu na minha veia, né? E aí eu tive, terminando a escola, falei, eu preciso fazer algo ligado a isso, e acabei escolhendo a zootecnia, né? E acho que fui muito feliz, né? Fiz a graduação aqui em Minas, na UFMG, fiz meu mestrado em Lavras, e aí tive muitas oportunidades, né? Comecei na JBS, depois fui para a Fazenda, um grupo lá da MS, fiquei um tempo na consultoria, né? Tive a oportunidade de trabalhar um período também no Paraguai, e aí agora eu faço 4 anos de Elanco nesse cargo de consultor técnico, frente à linha de aditivos ali, premix, né? Que a gente trabalha. Então acho que tô muito feliz de estar aqui com vocês aqui e poder participar e contribuir aí com o podcast, com a pecuária nossa. Não, muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença. A Elanco, que é uma parceira nossa da Ideal, fornece um dos principais aditivos que a gente tem na nossa linha de ração. Nós vamos ter bastante tempo para discorrer sobre ele aqui. E nós vamos falar com o nosso amigo Wilson. Ao vivo é complicado. No ao vivo o telefone toca. Boa, Wilson, tamo em casa, velho. Tamo em casa. Põe no vibra, mas aí ó, o alarme toca. No alarme. O alarme para lembrar do horário que a gente quer gravar. Coisa boa, Wilson. Wilson, conta aí, velho. Qual que é a sua história? De onde que você veio? De onde eu vim? Bom, primeiro, agradecer vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Falar um pouquinho, né? A gente falar do que gosta, falar do que ama e ter oportunidade de falar isso, eu acho que é um prazer, né, nos dias de hoje, né? Obrigado você, obrigado ao João, obrigado a Elanco aí, uma parceira minha também, né, parceira de consultoria, tenho feito muita coisa com os meninos aí, de fábrica, né? Bom, eu posso dizer que eu sou menino do interior, não sou de Barbacena, mas sou do interior lá de São Paulo, né? Até outro dia, pensando assim, falar que o agro, né, sou zootecnista, formado em Pirassununga. Em 99, muitas pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, talvez não tinham nem nascido ainda. Eu sou mais... É raro, mas eu sou mais novo que você. Você é mais novo, né? Uns 3, 4 anos. Geralmente eu sou mais velho da mesa, né, João? Nas últimas vezes, né? Não, mas eu não tenho problema em nem falar assim. Tenho o maior orgulho de falar que eu tô com 51 anos. Legal. Considero 30 de zootecnia, porque o dia que eu entrei na faculdade começou a profissão ali, né? Legal. Então, assim, sou do agro também. Meu pai é agricultor até hoje, né? E pensando assim, falo assim, mas que geração de agricultor? Não sei. Porque meus avós vieram da Itália, meus avós maternos vieram da Espanha, agricultores. Então, provavelmente, eram filhos e netos de agricultores. Que legal. E a família do meu pai vieram da Itália. Marquesinha, italiano do seu pai. E da minha mãe é Valverde, que é espanhol. Que legal. Então, assim, meu tataravô saiu da Itália, foi para os Estados Unidos para a Argentina e parou em Minas. Olha. Em Carangola, antiga Santo Antônio da Carangola. Pertinho, né? Daqui. Então, ali que nasceu meu avô. Que legal. Meu bisavô, João Marquesim. É zona da Mata Mineira. Já nasceu em Carangola. Que legal. Né? Aí meu avô nasceu lá. Então, assim, eu costumo dizer, pensando nisso, em fazer parte do agro, acho que todas as minhas gerações são de... Uma parte da família do meu avô era de mineiros da Espanha. Mas todos eles, a gente... antigamente, faz tempo que eu não ouço mais essa palavra lavrador, né? Foram meieiros de plantação de tomate, então tudo isso, então essa veia no agro que apareceu, né? Então meu porquê é esse, né? Sempre, né? Quando eu era moleque ia pro sítio,
quando o pé tava ficando branco, já ia pro sítio novo, ficava com o pé vermelho de novo, né? Então, Lá é pé vermelho, lá né? é muito vermelho, né? É latossolo vermelho e amarelo ali em São Carlos, né? Meu pai é proprietário até hoje, mexeu com leite. Então tudo isso me levou para zootecnia. Aí eu gostei tanto da zootecnia que eu fiz mestrado e doutorado na zootecnia, né? E tô aí agora nos últimos 2 anos e 6 meses como consultor. Depois de Caramba, vai fazer 3 anos, hein, Wilson? 3 anos. Olha Muito aí. rápido, cara. É impressionante. Muito rápido, muito rápido. E tô muito feliz, muito feliz. Que legal. Bastante. Você fez graduação, mestrado, doutorado, você fez onde? Em Pirassununga. Doutorado lá também, com lá quem? Na USP, com o Valdo Rodrigues Ellen. Ah, eu que vi da legal. pastagem. Olha aí, que legal. Eu peguei uma... Quando meu proprietário de rural, né? Meu pai sempre plantou tomate, pimentão. Vem disso, né? Vem dessa área. E aí teve uma época que deu uma geada negra, quebrou. Vamos tirar leite. Era a opção na época. Era a opção na época, né? Tinha a cooperativa na cidade, tinha o Sistema Integrado Paulista. E assim, a gente era assistido pela Embrapa, pelo Arthur Quinelato, André Olha aí. Novo, então uma Legal. equipe... Assim, Toma boa. Foi sucesso na pecuária leiteira, sabe? Só que a cooperativa quebrou e aí todos os produtores pequenos na região quebraram também, né? E aí eu falei assim, eu acho que eu não quero mais mexer com gado de leite. Quase formando, meu pai vendeu todas as vacas, sabe? Caramba. Isso foi, assim... Um baque. Não, entrei em crise na faculdade, né? Nos últimos... Faltava 1 ano para formar. E aí, isso assim, poxa, né? E agora, né? Mas aí formei, fiquei 4 dias sem trabalhar. Eu formei no sábado, na quarta-feira comecei a trabalhar. Fui representante da Bellman. Lá em São Paulo, lá em São Carlos. Lá em São Carlos. Aí, por indicação do Marcelo Benites, que era meu supervisor da Bellman, ele me indicou para uma fazenda lá em Votuporanga. Aí fiquei 2 anos trabalhando numa fazenda. De quê? De leite, ovinos, feno e confinamento. Lá em Votuporanga, lá em Álvares Florense. Que legal. E aí, dali eu estava me sentindo assim que eu precisava estudar mais. E eu levei toda a faculdade para seguir carreira acadêmica. E aí o professor Valdo me chamou, convidou para fazer mestrado. Você estava trabalhando? Estava trabalhando. E voltou para o mestrado? Voltei para o mestrado em dezembro de 2002. Aí fiz o mestrado, engatei o doutorado em 2006. E aí, a convite do Marcelo Manella e do Fabiano Tavares, um cargo lá na Comigo, lá em Rio Verde. Olha só. Em 2008. Você saiu do doutorado para Comigo? No meio do doutorado. Que legal. O professor 2008. Valdo falou, só faz o experimento, análise estatística e material e métodos. É que você está liberado. Não tenho como te segurar. E a proposta era muito boa. 2008 você começou na Comigo. Foi mais ou menos quando eu te conheci, 2010 por aí. A viagem foi 2011 e 12, né, que nós viajamos. Foi uma viagem incrível. Foi muito legal. Elanco. Foi pela Elanco, verdade, bem lembrado. Mário Alfia que organizou. Verdade, cara, olha aí que legal. Foi maravilhosa a viagem. Comida boa pra caramba. Nossa, papardelli, né, cara? Agora a gente conta essa história. Uma hora, por um outro podcast, nós vamos contar a história. O Pedro Terence adora essa história do papardelli. Adriano, conta pra nós um pouquinho mais. Você já tá na Elanco há 4 anos. Qual que é teu jogo lá? Olha, hoje, assim, o nosso grande papel no Elanco é de educador, sabe? Assim, a gente tem um time externo, tá? E o time dos parceiros. Então, assim, o nosso objetivo é transmitir, né, informação e informação de qualidade, né? A Elanco, ela é uma empresa que preza muito em ciência, né, em pesquisa. Até quando a gente pega a história do Rumenzinho, né, que é o produto que a gente é parceiro lá no Ideal, a gente está falando aí, né, um produto de 50 anos de mercado. Fez 50 anos esse ano, né? Esse ano a gente até comemorou, né? Recebi o livro, muito legal o livro. E a gente está falando aí de um produto que tem 6 mil trabalhos publicados. Incrível, né? Então, a gente tem esse papel lá como consultor técnico muito disso, de transmitir essa informação, tanto para o nosso time interno para levar para o produtor rural, né, quanto para o time dos parceiros. Então, é o nosso principal foco. Né? Um segundo foco é a parte também de pesquisa, de desenvolvimento, né, de mercado, de produto,
mas o nosso foco principal é esse, né? É treinamento, é capacitação técnica, é estudar e levar uma informação porque, assim, de só qualidade. eu né? não sei de quem é a frase, eu não lembro de quem eu escuto. Não sei. Né? Ou se foi na conversas com o Davi, que ele tinha, não sei se você chegou a ver que ele fez um podcast que eu acho que ele acabou não tocando para frente, Meu Amigo Consultor. Eu lembro do projeto. Do projeto, né? E surgiu não sei se foi lá, posso estar errado. Nutrição não é opinião, cara. É ciência. É ciência. Claro. É ciência, né? Claro. Então, assim, apesar de muita gente não achar, mas nós vamos vencer pela ciência, né? Eu gosto disso, eu acho que é o lema da faculdade, né? Da USP, né? Vencerás pela ciência. Mas é isso que Elanco faz hoje, é ciência, né? Então, assim, tudo que a gente faz hoje, tudo que a nutrição é onde ela chegou hoje, né? É ciência, né? O frango, um exemplo. Então, né, aqui nós vamos falar muito de ruminante, né? De bovino de leite, bovino de corte, mas o que é avicultura hoje, o que é suinocultura é ciência. 100%. Né? É nutrição, é genética, não é hormônio, né? Claro ciência, ciência envolvida nisso. Né? Então, assim, o investimento que é feito hoje em ciência, em nutrição, né? E uma das empresas que faz isso, né? Com certeza, Elanco tem muitas empresas que são bem sucedidas em função disso. Né? Claro. É nos munir de informações técnicas, embasamento científico, para você poder chegar e mostrar e falar não, por que você talvez deva usar, é muito forte, né? Mas por que fica a sugestão de você usar? Por que é melhor usar? A relação é essa, usar, né? Então, assim, ciência sozinha também tem que ter replicabilidade, exatamente, né? Não é isso, um artigo, né? Tem que ter, igual a gente comentou do rumenzinho, tem outras moléculas no mercado, de outras empresas também, Claro. né? Que tem toda essa ciência por trás, né? E isso traz replicabilidade, né? A gente está aqui falando, né, de nutrição e tudo pensando lá na fazenda, né? No produtor. Então, quando a gente está pensando nisso, né, o que pode replicar, né, dentro da fazenda. Então, tudo que tem muita ciência tem replicabilidade dentro da fazenda. Eu acho que isso é um ponto importante. E complementando o Wilson, né, vindo para as frases, meu avô falava uma frase que eu acho legal, que é assim: quem planta acho vai colher um balaio de quase, né? Então, assim... É boa, velho. a gente... às vezes é um vício de linguagem, eu acho, né? Quem acha não acha nada, né? É isso aí, tá aqui, ó. Né? Nós estamos discutindo esse ponto, isso a partir disso, né? Acho que traz muita segurança e... Eu tinha um colega no mestrado que ele falava: o casal de si não cria. Você pegar um si macho com um si fêmea, não nasce nada. E vem muito de encontro com isso, né? Essa questão de... Hoje, né, na consultoria, dando a parte de consultoria, eu tô do outro lado da mesa, né? Então, verdade, né, Wilson? Do outro lado, né? Então, verdade. Tenho encontrado muitos amigos dessas andanças, né? Que te visitaram? Aí os caras chegam, e aí? E agora? E agora, Conta meu pra amigo? mim como é isso, né? Então, assim, é muito legal isso, né? Essa experiência, mas assim, nós somos muito cobrados por isso, né? Aquilo que eu falava, não, cadê o trabalho? Quem fez? Como foi feito? Tem alguma fazenda de referência? Né? Então, tudo Boas isso perguntas. hoje, né? Isso é o básico para você ter Tá aí um tema que eu quero te perguntar. Eu conheci você era o decisor da Comigo, que é uma grande cooperativa, uma grande fábrica de ração no Brasil, e você tinha essa responsabilidade. E aí você começou na Comigo em 2008. Conta um pouquinho da história, quando você começou lá, o que você fazia? Eu fazia, Luiz, um trabalho, eu era supervisor de nutrição animal. Então era o link do campo com a fábrica. Naquela época a fábrica produzia quantas toneladas de ração comercial? 100 a 120 mil ano. Aí nós estamos falando aí de menos que 10 mil toneladas mês. Isso, e mais ou menos aí 12 mil de suplemento mineral ano. Mais 12 mil de suplemento, Isso, legal, naquela época. Isso. Mas era uma fábrica, era uma jovem senhora, que produzia, era uma fábrica com 20 toneladas, um misturador com 20 toneladas por hora e o outro com 30 toneladas por hora. 50 toneladas a hora em duas linhas. Hoje são quase 240 toneladas a hora só de ração. Legal. Então, assim, mudou muito, né? Muito. Então eu fazia essa interface campo-fábrica comercial. Porque tinha-se, e ainda tem isso, né, de que fábrica de cooperativa é ineficiente,
trabalha com coproduto. Então, assim, eu tinha o trabalho de desmistificar isso, né? Mas o que é o coproduto? Eu não gosto da palavra subproduto. O que é o coproduto do esmagamento da soja? Farelo de soja. E ele é ruim? Excelente produto. Então, É o assim, melhor que tem. eu acho que o ruim depende do ponto de vista, Claro. né? Então, assim, sorgo é ruim? Também não. Bem Casquinha usado. de soja? Ótimo. Excelente então, assim, alimento. não tem o que falar desse tipo. Bem usado, com o Bem nutricionista usado, sabendo então, fazer. assim, eu acho que ponto era é isso, né? Bem usado, né? Então tinha isso com qualidade, uma fábrica com qualidade bem certinha, bem ajustada. Você pode usar matéria-prima que, né, os coprodutos, que você vai ter um produto de excelente qualidade e resultado. Então tinha isso, né, essa mudança de padrão e o produtor, a ração mais clara com milho, mais escura com sorgo, ele acredita que isso mudou a ração. Aham. E na verdade, assim, se você está formulando num programa, levando os níveis nutricionais, laboratório, tudo certinho, Respeitando os limites. você vai ter o mesmo produto nutricionalmente falando. A Com aparência às certeza. vezes muda um pouco, né? Então era conscientizar isso, travar mais as fórmulas. Então foi esse o meu papel, treinar mais a equipe, Boa. aumentar a área, né? Trabalhando junto com o comercial, junto com o Rafael, com o Rafaelzinho lá, o Rafael Gomes, com o Rodrigo Rocha, com o Luiz Nunes na fábrica, né? Então toda essa equipe, né? Legal. Então foi um aprendizado muito, muito bom para mim, muito bom. Eu costumo dizer que se eu estou hoje como consultor, o que me propiciou tudo isso foi o aprendizado que eu tive com essas pessoas e no dia a dia da fábrica. Você ficou quantos anos? Quase 16. Caramba, que legal, Quase né? 16. Então, assim, foi uma experiência que hoje não existe nenhuma faculdade que forma uma pessoa para a fábrica. É Não verdade. Não tem. Você sabe que nós temos um ótimo exemplo aqui no IFET, nós temos o Instituto Federal em Rio Pomba, que é uma das escolas mais antigas de técnico agrícola do Brasil. Hoje tem curso superior de zootecnia e tem disciplina fábrica de ração. O que a gente recebe de estagiário lá, a gente na Ideal sempre tem estagiários, são bons, é uma boa exceção para isso. Sim. Mas eu concordo com você, é muito raro achar no hoje mercado profissional com essa capacidade. E assim, nós tínhamos... Tem algumas ainda pessoas especiais e muito boas no mercado de projeto de fábrica. Então, hoje, Raro, assim, né? Projeto de fábrica, hoje você fazer diagnóstico de gargalo dentro de fábrica, ver projeto, questão de customizar equipamento, né? Então toda essa parte eu vi que tinha essa... Você passou por esses desafios lá. Total. Então assim, por que a ração que eu fiz não peletizou? Por que não extrusou? Por que não dá mistura? Né? Por que segrega? Então, assim, o nutricionista de fábrica, ele tem que ter um conhecimento mínimo, porque, assim, eu tinha um consultor, você conheceu o Zoraço Soares Claro. Teixeira, né? Foi um professor para mim. Se você pegar, ele brincava, se você pegar morão de cerca, o próprio arame farpado, calça jeans e papelão, fazer uma análise bromatológica disso... E só olhar os níveis nutricionais e misturar isso aí, você vai fazer uma ração, mas só que não vai No comer. computador. No computador. Então, assim, você conhecer matéria-prima, você conhecer o processo de nutrição, né, básico, né? Porque eu também falo que existe o formulador e o nutricionista. Tem É diferente. É diferente, né? E você conhecer um pouco de fábrica, isso te ajuda muito no processo de fabricação, de construir um produto, né? Então você, esse produto hoje, só de olhar às vezes numa forma, você fala, esse produto não vai peletizar, não vai ser legal a peletização dele, né? Mas isso é experiência, E isso, mas o que me levou para a consultoria foram as empresas de aditivo. Porque como eu recebia muita empresa de aditivo, às vezes um lançamento de um produto novo, o pessoal ia me apresentar e eu dava a minha singela opinião, sugestão de algumas coisas. E isso, por que você não vai dar consultoria? Não vai dar consultoria. Até que um dia eu fiz um coach pela cooperativa, com 12 anos acho que de cooperativa, que a cooperativa mesmo propiciou isso pra gente. Que legal. E aquilo me acendeu uma coisa assim. No processo de coaching, você falou assim, opa, tô deixando escapar o negócio aí. Aí, assim, eu acho que precisava amadurecer aquilo. E foi no momento certo, no dia certo, no ano certo. Prestes a completar 50 anos. Com 49. Olha aí. Com 49 eu tomei a decisão e a cooperativa também me
foi solista nisso, também me ajudou, né? E também cheguei num ponto, Luiz, que eu queria, essa idade, com os meus pais presentes, eu queria aproveitar mais Eu eles. lembro que você falou dessa Isso, motivação né? para mim. Então, assim, Isso é muito legal. e todo mundo quer voltar para casa, né? Um dia. Sim, sim. Né? Então, tudo isso me motivou, né? Mas essa escola, a Comigo, para mim, foi um... Eu tenho mestrado, doutorado, mas ali foi um pós-doc absurdo de aprendizado. O chão de fábrica nos ensina muito. As pessoas, você conversar com o operador de prensa, né, da pelletizadora, o que está acontecendo, o que não está. O cara chegar assim, eu tinha uma amizade muito grande com os meninos lá. O negócio aqui não pelletiza, essa porcaria que você fez aqui não pelletiza. Né? Então, assim, você chegar a esse nível de conhecimento é dentro da indústria, cara, é dentro da indústria. Então, assim, isso foi uma escola. E, infelizmente, hoje não. Você tem grandes profissionais que tocam fábricas, mas a experiência dele foi construída dentro de fábrica. Não tenho dúvida. E não era nem para ir dentro de fábrica, era para ficar na fábrica. Mas, assim, eu acho que também a curiosidade e o Luiz, né? O Luiz Antônio, que foi muito solícito também durante esses anos, é um irmão goiano que eu fiz. Né, que me ajudou muito também nesse processo, e a curiosidade, né? A curiosidade de estar dentro da fábrica. Então, assim, hoje eu costumo dizer que eu trago uma experiência e sugestões para o meu cliente sofrer menos. Eu acho que essa é a minha... Porque, assim, o universo de dentro da fábrica, o que você tem de oportunidades de melhoria, cara, desde planejamento estratégico, custo... sequência de produção, BPF, equipamento, automação. Então, assim, é um universo muito grande que tem muita coisa para fazer. Wilson, minha maneira analítica de raciocinar, eu gosto de dar score e lista. O João me ensina isso aqui também. Fala que os cortes ficam muito bom quando a gente coloca os top 5 ou top 3 de assunto, né, João? Disso que você falou, dessa experiência que você teve de quantos anos? 18 anos de comigo? Quase 16. Quase 16 anos de comigo. Na frente de uma das maiores fábricas de ração do país, né, cara? Elege aí para mim os top 5 itens que você, chegando numa fábrica nova, igual amanhã nós vamos visitar a Ideal, que você fala, eu quero olhar esses 5 pontos aqui para saber se essa fábrica está indo bem ou está indo mal. Né, vamos falar assim, os pontos-chave, né? Até em função disso, eu vi que não existe uma ferramenta hoje para você fazer essa análise. Olha então, aí. assim, junto com a minha amiga inteligência artificial, eu tenho feito alguns insights de criar ferramentas, né? Então, assim, o que seria uma entrevista com o pessoal da fábrica, dessa entrevista, desse relatório. Aí, junto com a inteligência, ela vai me gerar uma análise de SWOT dessa fábrica. E aí, depois, a gente trabalhar numa planilha de Kanban para ver quais são os pontos mais críticos. Mas um exemplo hoje, que você pediu. Tempo de mistura. Coeficiente de mistura. Como está o CV de mistura dessa fábrica. Legal. Quanto tempo eu demoro para fazer uma batida completa? Tá. Então, assim, tem pulmão de misturador? Não tem. Tem pulmão de ensaque? Não tem. Quanto tempo de ensaque demora? Né? Paradas. A fábrica ficou parada. Por que ela ficou parada? Um exemplo, Luiz. Vou te dar um exemplo simples. Conta de padeiro. O que é conta de padeiro? Para quem não sabe, a gente não tinha papel, né? Como tem hoje rascunho. Você ia na padaria, o pai e a mãe ia na padaria, a bengala vinha embrulhada num papel, e aquele papel usava de rascunho. Bengala é outra coisa, né? Lá, essa coisa de São Paulo. São Paulo. Bengala aqui é um pãozão comprido. A bisnaga. Assim. E não é a baguete, tá? Tá. Eu acho que é a bisnaga. É um pão de sal grande. Isso, pão francês grande. Grandão, assim. Né? Então ele vinha embrulhado num papel, e aquele a gente usava ele como rascunho, né? Um exemplo. Você tem lá paradas na fábrica. Não programados. Não programada. Por que parou? Faltou premix, faltou etiqueta no saco, não está pronto, embuchou, ME, mistura errada,
Você tem lá. Isso pode ser uma lista infinita. Mas tem uma que ela é mais recorrente, que é o que? Falta de premix. Ou seja, você não tem uma estrutura para atender a sua necessidade de premix, ou a agilidade de pesagem não está suficiente, ou você tem um número reduzido de funcionários, alguma coisa nesse sentido, que não está tendo entrega que você precisa de premix. Ok. E outra é a ensacadora parada. O que é ensacadora parada? Ela pode ter estragado, ela pode estar com o vazia, o silo vazio, né? Ela pode faltou sacaria. Então, assim, tem N motivos. Dentro de cada parada também tem N motivos. Mas a grande maioria que hoje eu vejo, falando de ensaque, é silo vazio. Ou seja, você tem até uma quantidade grande, você consegue tirar vários sacos por minuto. 4, 5, até 6 sacos por minuto ou mais. Né? Só que eu não faço o pulmão, né? Você não consigo colocar. Você não tem. Se você não tiver um pulmão depois do misturador, ou antes do misturador, ou depois da pesagem, você não tem sequência de produção para encher esse silo, ele fica parado. Ou você não tem ensacadora suficiente para tirar a produção. Você, em vez de você precisar tirar 6, 7 sacos por minuto, você tira 2 sacos por minuto. Aí você para também. Então, assim, um exemplo. Uma visita faz uns 6 meses. O gerente muito bom, faz uma planilha de BI, tudo certinho lá e tal. Falou, Wilson, eu paro... a gente olhando, eu paro 16 horas por mês, eu fico parado com a ensacadora vazia. Desculpa, com o silo de saque cheio, porque ela não dá conta de... Eu paro para trás. Ou seja, eu parei a peletização, por exemplo, parei mistura, moagem, porque o silo de saque está cheio. 16 horas por mês. Falei, tá. Então você fica 2 dias parado por mês. Não, 16 horas por mês. Falei, mas qual que é seu turno? Não, são 8 horas por dia. Falei, então você fica 2 dias parado por mês. Você fica 24 dias parado no ano. No ano. Você pode dar férias coletivas para todo mundo. Não. Aí nós começamos a fazer conta. Falei, quanto custa uma ensacadora a mais? Se for caro, R$750 mil. Eu falei, quanto você está deixando de produzir? Aí nós nem fizemos a conta, terminamos de fazer a conta, porque isso dá um valor muito grande. Claro. Isso aí daria próximo dos 3 a 4 milhões por ano. Do que ele deixa de faturar por causa desse gargalho. Desse gargalo. Que fantástico. Porque não foi aprovado um investimento de R$750 mil. Então são esses e os dados na mão para provar, né? E esses dados são na mão para provar. Olha aí. Então, assim, isso também é uma coisa que eu sinto é que falta na liderança, da empresa fábrica, né, de acreditar mais nos dados das tempos pessoas. E movimentos. Exatamente. Medir tempos e movimentos. Então, assim, e outra coisa, mede, mas chegue em um número, né? Eu acho que isso que assim, não é só medir, né? Mas aquele número indica o quê? Né? Então, uma coisa assim, hoje, quantos reais do saco de ração custa de energia elétrica? Homem-hora. Quantas toneladas homem-hora está produzindo uma fábrica? Qual é o seu custo operacional? Depreciação, você faz depreciação, não faz? Então, essa dificuldade assim, BPF, essas coisas legais, né, burocráticas, isso todo mundo faz. Quais são os seus POPs, né? Qual o seu BPF, o manual de BPF? Tem que fazer, obrigado. Não, isso se você tiver a fábrica de portas abertas, você tem isso, né? Tem que ter. Tem isso, né, Luiz? Nós falamos do achismo, custo não pode ser um achismo, não, cara. Então, assim, são os números hoje, um exemplo. Se você, uma fábrica hoje, se você reduzir 3 centavos por quilo de custo operacional, quanto que você reduz por mês de custo? Ou que você poderia estar fazendo um investimento, ou investindo num outro equipamento, ou
margem ou pagando uma comissão a mais ou um PRL para os funcionários. Então, assim, uma fábrica de 150 toneladas por dia, com 3 centavos por quilo no final do ano, são 2 milhões, de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais. Diferença no... Muita diferença. Muita diferença. Impacto Então, assim, pra caramba. são esses números que eu vejo, assim, são recorrentes a olhar esses números. Então, assim, qual é o seu custo hoje? Qual é o seu custo? Você conta nos dedos as fábricas que vão saber. Exatamente. E assim, não é chegar e falar assim, não, meu custo é R$300 por tonelada de ração. Não, mas o que está seu custo? Você faz depreciação, você custo fixo, variável, semivariável, você tem essa diferença? Então, isso eu tenho sentido muita dificuldade nesses números. Pegar o resultado. Eu sei que eu tenho parada. Eu sei que fica parado, mas em cima dessa parada, trazer isso num estudo de caso e precificar esse estudo, de fazer uma análise e mostrar para a direção e falar assim, não, ó, se nós fizermos um investimento assim, assim, assado, nós conseguimos quebrar esse gargalo. Então, isso é uma coisa, assim, os pontos que eu mais tenho sentido dificuldade. A questão de uso de planilha de Excel na formulação, isso aí, do meu ponto, é inadmissível, com tanto de ferramenta que a gente tem aí. Rodar custo uma vez por mês, cara, isso é um pecado. O custo tem que ser pelo menos uma vez na semana. Boa. Pela volatilidade que você tem de matéria-prima. Quando você fala em ração, né? É um negócio espremido que tem que rodar toda semana. Tem que rodar. Posso não repassar toda semana, mas eu preciso saber. Preciso saber toda semana. Você precisa se nortear, né? Então, esses são, assim, alguns pontos. Uma coisa simples, planejamento de produção, cara. Planejamento de produção. Eu vejo assim, eu trabalho em algumas empresas que às vezes os donos vendem também. É o nosso caso também. Vendem também. Ele pode fazer antecipação. Entendi. Não poderia existir antecipação dentro de uma fábrica de ração, Luiz. Nós discutimos bastante isso na Ideal esse ano. Melhorou muito. Você sabe o porquê? Assim, eu sei que o comercial, ele vai pedir por isso. Ele vai pedir por isso e às vezes você vai ter que ter uma exceção. Porque são casos assim, de você perder um cliente ou não. Não. Nós ficamos 6 meses para conseguir esse cara. Esse cara precisa dar ração quarta-feira. Não, ele é uma exceção, não pode virar regra. Certo. Porque você antecipando, depois que o representante, o vendedor, o dono percebe que a antecipação é um problema para ele mesmo, ele está deixando de atender outro cliente. Não é supermercado da mão para a boca, porque você precisa, a não ser que é uma coisa que você tem em estoque, a sua curva ABC, você tem o estoque da curva ABC lá, se é o que você mais vende, você tem mais estoque, tudo bem. Mas assim, você tem que ter pro chão de fábrica o planejamento de fazer, ver se está tudo certinho, se teve desvio, se não teve, liberação de qualidade, tudo, para o produto poder entrar no estoque para você poder entregar. Boa. Então assim, o planejamento de produção e também saber assim, o quanto eu tenho de estoque, o quanto a minha fábrica consegue produzir e quanto tempo eu tenho para produzir. Então assim, nós vamos entregar em 48 horas, nós vamos entregar em 72 horas. Depois que isso sofre na carne fazer isso. Claro. Mas depois que faz, todo mundo fala assim, poxa, por que nós não fizemos isso antes? Verdade. Esse ponto aí, para mim, é um ponto que assim, me incomoda muito e eu tento discutir muito isso, que é a questão que a gente chama de accountability. Né? Puxando uma questão de fábrica, eu falo muito com a turma da fábrica, né? Da questão dos urgentes, né? Foi pedido atrasado, né? Então tudo você tem às vezes antecipar e tudo. E assim, hoje... Você estava comentando de dados, né? A gente gera muito dado e usa pouco aquela informação, né? E eu falo muito com a turma que eu costumo andar e visitar a fazenda, indo lá na ponta, né? A turma quer vender e às vezes não quer saber nem o estoque. Então, assim, sabe quantas vacas tem, o consumo do produto, daqui 20 dias eu tenho que voltar lá, porque aquele estoque vai estar reduzindo, eu me programo com o produtor e transfiro aquilo para a fábrica. Né? Se ele não faz isso, o produtor muitas vezes também não faz. Ele vai saber quando o cara ligar para ele lá, a ração aqui da Ideal tá acabando, você liga lá que amanhã as vacas não tem o que comer, né? E aí você começa a entrar numa, como o Wilson comentou, né? Não é exceção, vira rotina, né? E muitas vezes por falta da... Porque você tem um cliente, você sabe que ele usa
Vou dar um exemplo fictício aqui. Ele usa um saco por dia. E você sabe que ele vai consumir 30 sacos no mês. No dia 20, você já entra em contato com o cara e fala, querido, você tem 10 sacos aí. Já vamos fazer um... É uma maneira de entrar em contato com o cara, de estabelecer um contato. De ativar, Então, né? assim, de ativar. E assim, você fazer essa programação para ele, eu fiz muito isso com a equipe. Ele se sente de outra maneira atendido. Né? Claro. Você está resolvendo o problema dele. Então, acho que se pudesse elencar, eu faria, assim, lógico que tem mais pontos críticos. Aí tem moagem, moinho, né? Troca de martelo ou não, tipo de moinho, capacidade de moinho, né? A mistura, né? Hoje a gente, infelizmente, ainda tem muito misturadores antigos, né? Que não tem dá uma baixa qualidade de mistura, né? Então, assim, a parte de peneira, né? Você vê assim, a peneira do moinho, dependendo do lado que ela tem, porque tem um lado da peneira, ela é furada sob pressão. Sim. Né? Então tem um lado que é rugoso, que é mais áspero, e um lado que é mais liso. Isso. E quando você passa ela para calandrar, o lado rugoso, o lado áspero tem que ficar por Pra dentro. dentro. Né? Então você chega em algumas fábricas, O lado de cara- dentro tá liso. o lado de dentro tá liso. Né? Então assim, e hoje, né, é complicado você... O cara que tá vendendo peneira do lado errado. É né? comum. É comum. Então, assim, toda essa parte de equipamento, tudo isso, ainda tem muito, cara. Tem muita. Nós tem muito mercado. temos uma característica muito bacana que é ter um elo muito duradouro com os nossos clientes. E os nossos vendedores trabalham muito isso de você ter a sua programação com o seu cliente e muitas das vezes não é nem o vendedor que entra em contato com o cliente faltando 10 dias, já é o próprio cliente, porque já está acostumado naquele sistema ali. Isso faz toda a diferença e se ainda assim acontecem diversos imprevistos no dia a dia ali da produção e atraso, você imagina se não tivesse, né? Então é um dos problemas mais fáceis de resolver, né? Tudo é planejamento, né? Eu aprendi assim com uma equipe e tive o privilégio também desde o meu primeiro ano de cooperativa de participar do famoso planejamento estratégico. Planejamento estratégico, né? Com a equipe, toda a equipe de superintendência, diretoria, presidência, né? Agora mudou um pouco do organograma, não existe mais superintendente, né? Mas com a equipe do consultor Carlos Claro, que foi assim, um professor, tá há 30 e, sei lá, quase 40 anos que ele está como consultor de planejamento estratégico, e eu vi a importância disso. Você vê o olhar do planejamento, de você olhar para trás e você olhar o seu presente e olhar para 5, 10, 15 anos lá na frente. Então, assim, isso foi uma coisa que mudou a minha visão de negócio. Eu acho que toda empresa hoje, primeira coisa, nós vamos começar um projeto. A Ideal vai começar um projeto de fábrica de ração. Vem com um projeto lá. Oi, só 15 milhões de investimento numa fábrica aqui. 12 toneladas por hora. Mas onde que vocês querem estar daqui 10, 12 anos? Ela vai se encaixar, não vai? Qual que é o planejamento estratégico dela? Depreciação, né? Tem espaço para construir uma outra linha? Não tem? Qual é a parte de produto acabado, produto matéria-prima? Então, assim, isso, planejamento estratégico, mas principalmente esse planejamento, mas principalmente planejamento de custo, né? De você fazer um planejamento para o próximo ano de o que você vai vender, o que você vai faturar, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, e rever isso a cada 3 meses, né? Para você poder ajustar o ano em termos de meta, de faturamento. Opa, nós estamos errados, o nosso custo operacional médio subiu. Porque nós paramos, a nossa venda caiu, então nós precisamos aumentar. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos? É marketing, é aqui, é ali. Então, assim, o planejamento estratégico eu vejo também que é uma deficiência na maioria das empresas. Planejamento estratégico, custo, isso também é um gargalo. Medir tempos e movimentos, entender como é que o custo te afeta, e fazer planejamento estratégico. Fizemos uma lista boa para começar. Sim. Boa. E mais alguma... Assim, a gente ficaria horas falando aqui. Ficaria horas gerenciar falando, a informação, né, Wilson?
Você tem a informação, né? Tem que... Eu vejo isso também, as pessoas têm informação. As pessoas sabem. Claro que sabe. Sabem. É impressionante. Sabe. Como o chão de fábrica sabe o que funciona. Sabe. E sabe qual é o problema, onde está errado e o que fazer. É verdade. Então, assim, e isso é uma coisa que eu tenho feito muito quando os proprietários podem ir junto na fábrica, é levar junto e dar um choque de realidade. Né? Um tempo atrás, eu perguntei para uma que eu tinha muito orgulho de levar. Você teve a oportunidade de ir na fábrica lá da Cominha? Claro. A gente tinha orgulho de mostrar a fábrica. É legal mesmo. Imenso de mostrar tudo, né? E eu perguntei para uma dona de fábrica se ela traria o melhor cliente dela para visitar a fábrica. Ótima pergunta. Ela falou que não. Olha só. Ela falou que não. O controle de qualidade falou que mudaria algumas coisas para receber. Então, olha assim, aí. E por que não? Né? Então, eu acho assim, precisa desse choque de realidade. Né? Você não, uma visita, você não precisa... A visita ela pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Né? Você não espera a visita. Sim. Então, principalmente no mapa, né? Então, anda na fábrica. Eu às vezes me policiava nisso, às vezes não conseguia, mas eu acho que assim, as pessoas responsáveis pela fábrica têm que andar na fábrica 2, 3 vezes por dia, sabe? Tá lá e conversar e perguntar pro cara, sentar do lado do operador, perguntar. Eu algumas vezes fiz isso, não conseguia fazer sempre, mas assim, dar a importância do trabalho desse cara e escutar o que ele tá falando. Porque quando um cara chega e fala assim, ó, nós estamos parados por isso, e os dados estão aqui, isso custa caro. É verdade. Caro. Então, assim, esses número em fábrica, de grão em grão, o papo da galinha vai ficando cheio. É verdade. Ô, Adriano, eu gosto muito de lista e de score. Dos clientes que você atende, que você participa de fábrica de ração, elege aí os top 3 ou top 5 pontos críticos que você enxerga, que você tem enxergado, que as fábricas precisam ficar atentos a ele. Tá, eu acho não. Né? Nós não achamos mais nada, nós somos homens da ciência. Né? Luísio, esse ponto é muito legal e eu gosto muito de falar de pessoas. Né? O Wilson já falou bastante e eu vejo assim, um dos principais pontos são a capacitação, tá? E de todas elas, né? Desde da pessoa que pesa os produtos, né? Até as pessoas do carregamento, né? Porque tudo mexe em eficiência, né? Se aquelas pessoas entendem o que elas precisam fazer da maneira correta, do jeito correto, né? Tudo flui de forma mais sólida, né? Então, eu acho que um primeiro ponto é pessoas, né? Investir em capacitação, em treinamento, né? Investir nas pessoas. Um segundo ponto, né, são processos bem desenhados, né? Que o Wilson também comentou. Né? A gente muitas das vezes encontra processos não tão bem definidos. Um exemplo é o próprio tempo de mistura, né? A gente, com o rumenzinho, a gente mede muita qualidade de mistura de fábrica, né? Quebrou um ensaque ali, né? O produto fica misturando. E tem aquele tempo ideal, né? Então, assim, de uma mistura passa para uma desmistura. Uhum. Né? Então, assim, isso tem uma... o que fazer em cada ocasião é um outro ponto que me chama atenção, né? E um terceiro seria o gerenciamento de dados. Né? Assim, eu vejo que você chega numa fábrica para discutir, o cara te apresenta 200 produtos. Tá, mas você vende quantos desses produtos? Né? E por que você não vende esse? Né? E aí você começa a questionar, eles têm a informação, né, do que vende, do que não vende, o porquê que tem, o porquê que não tem. Mas não faz esse questionamento. Não está tirando o proveito dela. Então, assim, para mim seriam os 3 principais pontos, sabe? Legal, André. Porque, assim, tecnologia tá para todo mundo, né? A informação tá para todo mundo. Então, assim, eu ficaria como mais importante pessoas, processos, né? E gestão de informação, assim. A venda, sem dúvidas, é o coração de qualquer empresa, mas quando a gente está falando de nutrição animal,
ela se torna um desafio muito grande se você não tiver gestão dentro da sua empresa, por mais que qualquer indústria tenha tendência a ter uma margem de lucratividade baixa. Quando a gente vai para o nosso ramo, que a gente trabalha única e exclusivamente com commodity, a gente pode dizer, esse desafio é ainda maior. E o ramo, como tem crescido, até você crescer em faturamento é um desafio também, porque você tem que aumentar possivelmente a sua capacidade produtiva e o seu retorno pode ser um pouco demorado em relação ao que você tem de margem ali. Então é extremamente importante essa gestão da porta para dentro, do portão para dentro, Isso. porque o seu maior, não adianta só crescer, você tem que crescer com saúde, né? Perfeito. Só Claro. fechando aqui, Wilson, eu acho assim, ele fechou muito bem porque vamos pegar do produtor. O produtor ele discute preço de arroba, ele discute preço do leite, né? Igual tá no momento agora. E a gente também, até Mas- porque se não tiver bom a gente não vende. Mas o porteira pra dentro, como é que tá? Sabe? É. Eu falo pro produtor assim, tá, você tá me falando da arroba do boi, né, hoje, mas quanto custa a sua arroba produzida? O que dá pra fazer pra encaixar a sua arroba produzida dentro do cenário que tá hoje, né? Porteira pra dentro e o que dá pra fazer porteira pra fora, Nós né? conversamos no último podcast sobre a diferença entre você ter escala e você ter eficiência. Eficiência. As maiores fazendas do Brasil hoje, o foco delas não estão na escala, e sim na eficiência. E a fábrica é a mesma coisa, né? Então você tem índices que você consegue ver eficiência. Uma outra coisa, falando de custo de matéria-prima, compra estratégica de matéria-prima. Hoje tem alguns programas de formulação, que a gente chama de paramétrica dentro do programa, que você consegue colocar o custo de uma matéria-prima variando de centavos ou em real por quilo, que você chega para o seu comprador e fala assim, meu querido, se você conseguir 80 centavos a menos por quilo de produto, ou 10 centavos a menos, em vez de comprar 250 toneladas, eu compro 400 toneladas. Ele encaixa. Então, assim, o custo de oportunidade de entrada de uma matéria-prima na fórmula. Por isso que o custo é importante. Você está toda semana ali antenado com isso e fazendo esse exercício, né? Estudando o mercado. Apareceu um milho aqui de algum lugar, lógico, milho de procedência, com qualidade, né? Porque não é só que está na espiga e amarelo que é milho, né? Tem que levar em É consideração. a commodity menos comoditizável que existe, Então, né? assim, a compra estratégica de matéria-prima também eu elencaria como Boa isso. Wilson. E Ótimo uma coisa ponto. que a gente tem que enfrentar, que o bem colocado, questão de mão de obra, a mão de obra dentro de fábrica de ração está cada dia mais especializada. Hoje, assim, o braçal continua, né? Mas hoje as fábricas que estão partindo para o ensaque automático, paletização automática, robrô, baço robótico, né? Tudo colocando em cima do caminhão já, isso tem aumentado, mas assim, a capacitação do cara entender, de olhar um painel e saber o que é cada coisa, assim, a questão da manutenção preditiva, né, da fábrica 4.0, de toda essa parte de informação. Hoje você um exemplo, tem fábrica hoje que você tem lá um redutor. Aquele redutor, ele liga e desliga durante o dia. A hora que chegar 1000 horas trabalhadas, automaticamente o sistema já manda, ele está com 1000 horas, ele manda para manutenção uma ordem de serviço para já fazer um checklist naquele mancal. Comigo tinha um menino que ele andava com um notebook e uma câmera térmica, vendo temperatura e vibração do equipamento. Temperatura do equipamento. Aumentou a temperatura, tá dando mais atrito do que deveria. Tá vibrando, tem alguma coisa errada, né? Então hoje muito legal. Boa dica, hoje, assim, a mão de obra não está preparada para esse cargo dentro da fábrica. Que são pessoas que têm que ter um curso técnico ou às vezes até superior para ter preparado para tocar uma fábrica dessa. Qualquer tipo de mão de obra hoje você tem dificuldade de achar. Quem dirá aqui há menos oferta no mercado. A mais tecnificada com relação a isso, né? Então, assim, E por falar em tecnificado, a nossa reputação de longa data, e eu conheço você há muitos anos, é de trabalhar com tecnologia. Nós gostamos desse jogo, desse game, e a Elanco é uma parceira que a gente escolhe porque a gente acredita na tecnologia que a Elanco traz para nós.
Vamos falar disso no nosso negócio? A gente sabe, né, Wilson? Tem aquela regra das 5 dietas, né? A dieta que o nutricionista faz no computador, a dieta que efetivamente vai ser misturada, a dieta que vai cair no coxo, a dieta que a vaca vai comer, né? Mas mais alguma coisa aí pelo meio do caminho. Ainda né? tem uns percalços. Mas assumindo que isso está resolvido, que o nosso time está preparado, que o cliente está preparado para receber isso, eu gosto muito de tecnologia. Eu acredito bastante que a tecnologia traz benefício para o cliente, né? O produtor rural lá na ponta, quando a gente consegue posicionar bem tecnologia, isso vira mais carne, isso vira mais leite para a pecuária. Fala, o que você pensa, qual que é o seu conceito desse game de tecnologia? Produzir mais com menos. Eficiência. Então assim, você estava brincando aqui no começo, até hoje ninguém me prova que uma ração tecnificada com tecnologia comprovada e usável, pagável, né? Ela não vende, é melhor. Ninguém, até hoje, em 15 anos dentro de fábrica, indo para quase 18, 19 anos dentro de fábrica, que ração tecnificada, que aditivo bom, que tenha a pedigree, vamos dizer assim, né? Boa. Toda uma história, né? Toda uma história, um contexto, e que tenha custo, né? Vamos falar assim, o famoso ROI, né? Que muita gente gosta disso, mas é o custo-benefício disso, porque existem produtos muito bons que o custo, às vezes, é proibitivo. Exagerado. É proibitivo. Eu vou investir R$1 em tecnologia, ele tem que trazer no mínimo 2. Vamos falar assim, tem que trazer no mínimo 2. Esse é o jogo. Citando Mike Hutchins, né, o consultor lá americano, um dinheiro tem que dar 2. Um dinheiro tem que dar 2. Ele fala em dólar, mas assim, vamos falar em real. R$1 investido em aditivo, em tecnologia, tem que dar 2. No mínimo 2, é isso mesmo. É o que eu penso também. Então, assim, vai ter animal que não vai responder, aquele que vai responder tem que pagar as 2. E assim, na sua grande maioria, também eu tenho outro mantra: 1 mais 1 é mais que 2. Boa. Pensando em aditivo. A associação, o sinergismo entre aditivos também funciona. Está provado disso. A monenzina é uma, né? Que todo mundo quis desindicar, e toda vez que você tem ela com associação com tudo que surge no mercado aí, funciona melhor. É impressionante. O Brasil é um ótimo exemplo disso, né? Exemplo, né? Então, assim, na Europa, a lei fala para substituir os ionóforos, e no Brasil a gente aditivou os ionóforos, que a gente colocou aditivos em cima de ionóforo, e o resultado é aditivado, né? Então, 1 mais 1 é mais do que 2. É mais que 2. É verdade. O sinergismo, né? Então, também assim, é lógico que pode ter alguns senãos nessa história. Claro. Existem produtos que têm um custo-benefício absurdamente interessante. Uhum. Né? Então, assim, quando o cara chega para mim e fala assim, mas eu vou trocar monenzina por R$1,40 por tonelada. Eu falei, irmão... Esse milagre não existe, não. Não, se você trocar uma genérica, pegar uma genérica, alguma coisa, ele vai ser essa a economia que ele vai ter por tonelada. Entendi. Né? A economia por tonelada, não o preço dela por tonelada. A economia por tonelada, R$1,40, R$1,60, né? Aí, mas eu faço 1 milhão de toneladas por ano. Opa, aí é... Aí é pressionar a Elanco ali na negociação. Mas vai ter preço diferente. Claro, vai ter preço diferente. Então, assim, isso, cara, assim, às vezes eu me torno polêmico nessa conta, porque, assim, já me perguntaram uma vez assim, e não é porque eu sou parceiro da Elanco, não. É pela história, pelo que o produto é. Então, assim, não... Às vezes isso polemiza algumas coisas, os ciúmes, né? Mas um cara perguntou assim, que preço você trocaria a sua monenzina? Ótima pergunta. Eu falei, nem de graça. Porque a confiabilidade, a qualidade de mistura, tudo envolvido ali, tudo que dos 50 anos de bagagem tem, né? Eu não vou arriscar por R$1,40, cara. E assim, e dentro de fábrica, você sabe o que funciona e o que não funciona. Claro. Né? Então, como existem outros aditivos que são muito bons, mas custa 80 pila por tonelada, cara. Como que você vai usar um aditivo desse? Não consegue. Né? Então, assim, tem alguns números que me acompanham, daquelas contas que eu fazia com o Davizão, né, de aditivo.
Produtos que custam abaixo de 25, 28 reais por tonelada, ou blend de aditivos que custa isso, você tira na formulação. Ok. Você consegue usar. Então é a mesma coisa. O blend, todo o pacote tecnológico que a gente estava conversando de leite e corte que vocês usam, se você pôr na ponta do lápis assim, quanto custa isso, não sei se já fez essa conta, Já. quanto custa cada aditivo, com R$1,80 por vaca dia, você põe um monte de produto aditivo bom ali para dar resultado. E, cara, assim, o produtor, agora eu vou arrumar uma briga. O produtor não admite que a ração tecnificada, que tem mais aditivo, é a melhor. Ele não admite. Admite? O nosso time tem que estar preparado para mostrar para ele. Não, mas é uma assim, briga boa. Mas assim, o exemplo que eu vou te dar. Você vai vender ração para mim. Ok. Você falou, ó, eu tenho essa daqui, ó. A melhor nossa ração é essa. Isso, a nossa Biotamp. Eu tô usando, tal. Resultado excelente, maravilhoso, não tenho o que reclamar. Aí, uma hora que o leite deu uma baixada, uma coisa e outra, vem uma outra empresa e oferece o produto. Eu mudo. Eu uso 3, 4 meses, aí depois eu ligo lá, ô Luiz, cadê a ração lá, cara? Mas o que aconteceu? Nada, cara, os caras não estão me entregando, bicho, o resultado tava bom demais, mas os caras não me entregam como você entrega. Ele não admite que ele teve Ele fez uma má escolha. O produto não entregou, ou não performou, ou não entregou mesmo o produto para ele, sabe? E o interessante é que, assim, geralmente acontece isso realmente no momento de baixa. Só que o momento de baixa era onde ele tinha que estar usando os aditivos, a ração mais tecnológica, porque é onde traz eficiência. Puxa vida, fantástico esse comentário, assim, Adriano. E eficiência, o que é eficiência? É quanto eu gasto por quanto eu produzo. Se eu estou gastando menos e produzindo mais, ou estou produzindo o mesmo com menos, se o meu produto caiu de preço, para eu não perder faturamento, eu tenho que aumentar a eficiência. Eu tenho que usar mais ração. Essa conta, o planejamento estratégico de fábrica, de fazenda, é na nossa vida, né? Tudo. Eu estou usando planejamento estratégico para consultoria, na minha consultoria, o que eu quero fazer, o que eu quero estar, onde eu quero estar daqui a alguns anos. E é a mesma coisa com isso. O que o produtor faz? Ele pega o mais, ele dilui, né? Ele quer gastar menos, ele diminuir o custo dele, mas ele esquece que ele vai estar recebendo menos também. Né? Então, assim, é aquele custo momentâneo de falar assim, não, eu vou reduzir meu custo. Mas que consequência isso tem de reduzir custo? Né? Então, reduzir faturamento drasticamente. E isso, historicamente, se você pegar o preço das ações tecnificadas, e vocês com certeza é a mesma coisa, ela flutua conforme a remuneração do leite. Claro. Ela funciona como a remuneração. Sua conclusão é, ração tecnificada com preço justo compensa, acima de qualquer coisa. Sim, sempre. E é muito importante ressaltar isso, porque muitas vezes, mesmo o preço estando justo, pode ser uma barreira de entrada, porque o cara compara aquela ração ali que vai entregar um resultado muito melhor com a ração muito menos completa, né? Não tem almoço grátis, né? Começando, né? Então, assim, o que tem realmente tecnologia vai custar mais. Mas, assim, a tendência é que se entregue mais também, né? Mas aí... Que é o nosso caso. Tem um senão disso que é assim, não pode se ter comparação de rótulo. Proteína por proteína, energia por energia, fósforo por fósforo. Porque assim, se você comprar farelo de soja, milho e um núcleo simples em qualquer lugar, você bate na enxada ou numa bitoneira dentro da fazenda. Então assim, a comparação que é feita, que o produtor muitas das vezes faz e que talvez a equipe tenha que estar pronta para responder, é essa diferença. A ração 24 de proteína com 72 de NDT, com 0,45 de fósforo, isso é básico. É o básico do básico. Então, assim, ele não serve de comparação de custo. Eu não posso basear o meu produto 24 com o seu produto 24. Né? Isso é importante. Isso a tecnificação que está ali, né? Depois a gente pode discutir mais a respeito disso no outro momento, mas assim, você pode ter a mesma ração, os aditivos saindo de 5% a 18% de custo nela. Boa. E não é a mesma ração. Assim, a mesma classe de produto. Você tem assim, ração 24 de proteína, milho e soja sem ureia. Básico. Basicão no Brasil. Isso. Basicão. Tem do Rio Grande do Sul até o Ceará. Você pode ter
os aditivos dela custando 5% do preço final dela ou 18% do custo dela. Quem vai entregar mais? Boa, boa. É um ótimo comparativo. Eu gosto de ler aditivo assim, ó. Quando eu enxergo o animal, e aí a gente, quando vai escolher aditivo, a gente pensa na boca, pensando em produtos que vão tornar aquele produto mais palatável. No rumen, como é que é o melhor o aditivo rumenal, como é que é o melhor ambiente rumenal, e aí o rumenzinho é o nosso principal aditivo para eleger isso, além dos outros aditivos que a gente usa também. Intestino, glândula mamária no caso da vaca e produção de carne. Como é que você enxerga, pensando em ruminantes, o nosso negócio, Wilson? Solução de problema. Como é que você escolhe? Aditivo é solução de problema. Nós vendemos solução de problema. Boa. Então, eu acho assim, pensando em aditivos, né? Da boca ao pé. Ao pé. Ao pé, ao teto, ao rumen, ao intestino, né? Ao pelo, tudo, né? Tudo, claro. Todos os aditivos que a gente... eu gosto muito do mecanismo de cascata, que eu costumo chamar, que é assim... Se você deu um produto que o animal tem um consumo interessante, que ele tenha consumo, ele goste de consumir aquilo, né? E você está entregando sanidade de rumen, né? Ele entregou lá... Que é bem-estar animal também, né? Boa, bem lembrado, Adriano. Que você entregou que o rumen está ok. Aí você colocou um mineral orgânico, que ele vai ser bem aproveitado, que ele vai diminuir enfermidades da glândula mamária ou do casco, né? E aí você dá outros aditivos que vão melhorar a sua sanidade de intestino e outros desafios, absorvente de micotoxina, né? Então assim, o conjunto, eu gosto do conjunto, o blend de aditivos onde você tem consumo, sanidade de rumen, sanidade intestinal, saúde de glândula mamária, saúde de pé. Boa, claro. Vaca que não tem pé, não tem boca, né? Animal que não tem pé também não tem boca. Então, assim, tudo isso leva. Então, se eu tenho um rumen saudável, né? Lógico, toda a parte de aditivos, nutrição bem feita, proteína, gordura, fibra, ele tá bem. Se eu coloco micro-organismos e pré e probiótico para também ter saúde do intestino e do mineral orgânico, ou outras fontes de mineral, não só mineral orgânico, a probabilidade desse mineral chegar lá e deixar essa glândula mamária mais sadia, não ter escamação, não ter contagem, célula somática e a parte reprodutiva, é esse pensamento que eu tenho, Luiz. Legal. Então, assim, legal. É esse contexto. Conectado. Sabe? É tudo conectado. Então, se eu coloco uma quantidade de mineral orgânico, um mineral que a absorção dele é melhor, eu vou... E tá tudo certinho, o rumen tá certinho, o intestino tá certinho, a probabilidade daquele zinco, aquele selênio chegar no teto é maior. Então, assim, o caminho até ele chegar lá tá mais estável possível. Legal. Então, assim, eu tenho visto que os palatabilizantes evoluíram muito. É verdade. Muito. Os antioxidantes evoluíram muito, resolvendo o problema de oxidação, de índice de peróxido. Né? A gente achava que índice de peróxido era um problema só para produto de origem animal. Mas assim, a experiência também com trabalhando com produtos que tenham mais gordura. Gordura vegetal, inclusive. Vegetal, a gente sabe hoje que uma vaca com 3, com 4, com 5 índice de peróxido, ela vai reduzir consumo. Interessante. A gente aprendeu a trabalhar com absorvente, né, com os tamponantes, com os pré e probióticos, né, essa infinidade que tem agora de opção de glicinato, hidróxido, fonte mineral. Legal. Fonte de mineral também. Então tudo isso vem compor. Eu acho que o rumen, nós estamos trabalhando, assim, não tem mais muita assertividade. Está bem dominado. Está muito bem dominado. Legal. Eu acho que um próximo desafio é a questão de saúde intestinal. Saúde intestinal. Acho que a gente precisa ter esse olhar um pouquinho mais no intestino, né? Como nós também, né? O segundo cérebro, né? Boa. E eu gosto muito de uma apresentação do Lance Baumgart, aquele pesquisador americano. O primeiro slide dele sobre a saúde intestinal
do Hipócrates, que ele fala que toda doença começa no intestino. Toda doença começa no intestino, né? Então, o intestino, o rumen... Ensinamento milenar. A gente, assim, fala ruminante, mas o rumen tá bem, tá legal. Eu acho que essa próxima parte do intestino, e tem muita coisa legal também que a gente pode fazer e tá sendo feita, né? Tá sendo feita. Então, eu gosto desse olhar assim, sabe? Aí tem, lógico, a questão de vitamina, tem a parte dos antioxidantes também, os extratos de planta. Eu sempre fui apaixonado e sou... Verdade, você é um dos primeiros caras que eu ouvi falar disso. Dos fitogênicos, né? Então, assim, eu uso tanino, eu uso isso, eu uso aquilo, óleo, disso, daquilo e tal. Vou deixar de usar monenzina? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. A associação está provada aí que é melhor. Nós ensinamos para os europeus, né? Então, essa questão também, eu acho que... olha aí, tá vendo? Vício de linguagem. Vício de linguagem. Acredito muito nisso. Nós percebemos que é verdade. Acredito muito nisso, sabe? Nessa... Eu vou pedir um último assunto aqui pro João. O João que comanda o nosso tempo aqui. Tá. Nós passamos por algumas fases nesse conceito de aditivo, né, meu amigo? Lá atrás, quando a monenzina ainda era uma novidade, os ionóforos chegaram. Aí agora nós estamos, e aí, pensando em, era essencialmente rumen, no máximo um casco, né? Pensando em vaca. Nós passamos nos últimos 5 anos pelo boom de extratos vegetais do negócio, então uma pressão vindo da Europa que eu acho que saiu pela colata para eles, porque nós aprendemos a usar melhor do que eles. Então hoje no Brasil é um excelente país para produzir e para usar extratos vegetais. Mas para onde vai... Qual é a próxima classe de aditivo que vai chegar, Adriano? Aqui que a Elanco fala, para onde esse jogo vai? Aloysio, primeiro assim, eu acho que, pegando aí até o comentário da Europa, né, eu acho que consciência a gente consegue levar tudo, né? Quando você pega os ionóforos, por exemplo, eles não são classe compartilhada com saúde humana, né? Então, assim... o que eles trazem para a gente de informação, né, não faz muito sentido ali com o viés científico do negócio. Então, assim, o mecanismo de ação é diferente, ele é tóxico para o humano, mas para o bovino, né, a gente comentou aqui de saúde ruminal, né, isso está ligado a bem-estar, né, a gente está falando de produzir mais com menos, né, no caso do rumenzinho, eficiência alimentar é outro ponto. A gente está falando de custo, de viabilidade de utilização, então é outro ponto. E agora um terceiro ponto, né, e não menos importante, mas eu acho que é para uma realidade nossa de Brasil e para mostrar para eles que a gente é bom no que faz, né, é a questão de sustentabilidade. Então você pega os ionóforos, por exemplo, hoje a narazina, né, é um ionóforo que tem registrado no Ministério o claim para redução de metano. Então, assim... se eles estão falando lá que o Brasil desmata, que o Brasil aquilo, né? Primeiro que eles não conhecem o Brasil, né? Não. Os caras preservam deserto e nada, e aqui a gente faz tudo correto e os caras falam. Você pega a própria monenzina, né? A gente tem lá a certificação de bem-estar, tem certificação, né, para redução de metano também, né? Dentro do rumen, né? Ela leva para uma produção de ácido mais eficiente, sequestra hidrogênio, produz menos metano. Então, assim, parece que as coisas não estão se conversando, né? Então, assim, primeiro trazendo para o foco dos ionóforos, né? Eu sou da seguinte opinião: temos que usar até o dia que proibir, né? Depois que proibir é outra conversa, mas hoje, pela base científica... Eu posso e é permitido? Pela base científica que a gente tem, né? Por tudo que a gente tem de história, de legado, né? Eu primeiramente, assim, eu sou muito... enfático nisso. Eu vou usar até o dia que puder, né? De tendência, né? Os extratos são uma tendência, os fitogênicos, mas eu acho assim, a gente precisa muito de padronização, tá? E de resultado científico específico. Porque tem muita gente também usando ciência que não é daquele produto. Sim, né? sim. Que é ciência de outro produto, né? Então, a gente também tem um caminho, né, pautado nisso, busca de novas tecnologias e tudo, mas a gente quer algo que tenha ciência e que a gente não precise, né, usar de um braço de terceiro para justificar, né, que é o que a gente tem hoje com os ionóforos, né, não só os da Elanco, mas outros produtos e não ionóforos também, né. Aqui a gente estava batendo um papo aqui, né, até falando do tanino, né, é um produto que tem muita pesquisa, a própria laslocida, que é outro ionóforo,
né, levedura, minerais, os hidróxidos, os orgânicos, né, tem muita coisa. Então, eu acho que o ponto é esse, é pesquisa de qualidade, né, e a gente esquecer um pouco fora, sabe, de novo, né, dentro da nossa porteira, dentro do Brasil, o que a gente está fazendo de bom? Pô, nossa pecuária eu tenho orgulho de falar que eu estou produzindo no Brasil. Tá? Eu acho que todo mundo aqui tem, né? E quando eu escuto essa história de Europa, eu tento educar minha família, sabe, o povo, porque assim, os caras já comeu tudo que tinha para comer lá, né? E agora estão já era pouco, né? e agora estão querendo transferir responsabilidade para nós. Isso é medo da concorrência, medo da concorrência, então, lobby. Wilson, e você, para onde vai? Nós passamos pelos ionófilos, extratos vegetais, tem nos últimos 3 anos aí um boom de enzima, mas daqui 10 anos, o que vai vir de aditivo, classe de aditivo diferente? Eu acredito nos blends, né? Sempre acreditei e vou continuar fazendo meus blends, né? Minhas misturas, né? É lógico que como eu disse, é permitido, é legal, posso usar? Vou usar. Vambora. E tudo que eu puder combinar com ele também, eu vou usar. Né? Então, eu acredito que ainda a gente vai poder usar por muito tempo. Também acho. Eu acho que assim, tem uma consciência geral da importância do ionóforo no Brasil, isso é indiscutível, né? Mas infelizmente ainda temos essas babaquices aí que vem de fora e o cara fala, o cara perguntou para mim, não compro soja sua porque você planta na Amazônia. Eu falo, querido, vem cá, vou mostrar para você onde planta soja. Então os caras não sabem disso, não tem a menor ideia. Não tem noção disso, né? É lobby, é medo. Para mim essa é a única palavra, né? Do tanto e como a gente pode produzir. Acredito que vai vir alguma coisa de enzima. Tem bastante coisa de enzima aí no mercado. Gosto muito dos micro-organismos vivos também. Eu acho que tem bastante coisinha aí. Acho que aí está a oportunidade. Tá. Pré e probiótico aí, né? O mapeamento gênico desses micro-organismos. Algumas coisas nesse sentido também. Eu acho que vai vir coisa boa. Principalmente agora também pensando em alguma coisa de betaína, tá? Alguma coisa pensando no conceito verão, de ações do conceito verão. Você fala assim, uma vaca que está em estresse térmico hoje no Brasil, ela só não está lá no Rio Grande do Sul no inverno, porque no verão é pesado. No verão, assim, não tem ninguém nenhum animal de leite que não esteja em estresse térmico, né? Então, assim, nesse sentido também, eu acho que os extratos ainda tem muita coisa de extrato, né? Muita coisa para chegar ainda. Muita coisa. 2007 foi o meu primeiro contato com fitogênico, uma disciplina que eu fiz lá em Piracicaba, com o professor Adib Dalla, onde ele tinha de tudo de pesquisa de fitogênico. A gente nem tinha esse nome. E eu gosto muito do que a Delacon chama de universo fitogênico, né? Que tem ali uma infinidade de produtos que a gente pode trabalhar, consumo, trânsito intestinal, muco intestinal, saúde intestinal, né? Então tem muita coisa que pode ser trabalhada. Lógico que o tanino veio, né? O tanino abriu a porta e tem N taninos, né? Sim. Então aí agora também falando dos polifenóis, né? Produtos aí hoje a gente eu e algumas outras pessoas assim, particularmente, já estou tirando vitamina E usando só polifenol para substituir vitamina E, com resultados muito interessantes em parte reprodutiva. Assim, melhorando muito, e fantástico. Né? Então, assim, eu acredito muito nessa linha, sabe? Continuar com os blends. Uma coisa que eu tenho visto muito também, pensando em fabricabilidade, não existe essa palavra, mas tinha um rapaz que mas é fácil de entender. É fácil de entender que tem coisas que você consegue produzir ou não, né? Então vamos chamar de fabricabilidade. Boa. Né? Daqui a pouco, um abraço aí para o Alexei aí, que foi quem inventou essa palavra. A substituição de óxido de sulfato, né, pelos hidróxidos, não só o hidróxido, mas também o glicinato, a estabilidade de mistura. Eu tenho estudado muito isso, né, e nós temos feito misturas erradas. Vamos por assim, quando eu vou fazer um premix vitamínico mineral completo, vamos supor, se é para bezerro, eu tenho sulfato ferroso, eu tenho colina e tenho K3. Isso não mistura.
tem problema de mistura, né? Então, assim, o desafio de chegar numa fábrica e encontrar um premix empedrado. Aí o cara quebrando esse premix e usando ele. Isso tá errado. Né? Então tem esse desafio. Então acho que aí essa questão do óxido de sulfato, esses outras fontes que estão chegando, eu acho que isso vai ter uma evolução grande. Isso já está provado a questão de consumo. Legal. Né? Vocês são usuários de produto que o hidróxido hoje a gente já sabe que melhora consumo de suplemento. Né? Então eu acredito assim muito nisso, sabe, Aloysio? Essa questão do você ter o ionóforo, você ter o pré-biótico e o probiótico, você ter os minerais nas suas formas que você consiga pagar, né? Substituindo hidróxido de sulfato, sulfato e óxido, e essa sopa do fitogênico. Acho que tem muita coisa que a gente pode ter nesse sentido, né? Então, se você começar a pesquisar, até mesmo no Animal Science, nas reuniões, se você procurar lá limoneno para ruminante, você vai achar um trabalho de limoneno para ruminante. Verdade. Né? Se você procurar capim santo, você vai achar. Alguém já fez alguma pesquisa nesse sentido, né? Então, assim, todos esses extratos vegetais, eles não vêm para abolir o uso de um outro, no meu ponto de vista. Ele vem para agregar e sinergismo com outros produtos que a gente já tem aí. E aí, assim, as enzimas, eu acho que tem coisa para vir aí. Tem coisa para vir aí. E os produtos para sustentabilidade, né, Wilson? Eu vejo assim que tem um viés muito grande hoje das empresas de tecnologia. Eu só tenho medo dos rótulos, sabe? Dos rótulos e das estampas, o cara chegar e falar assim, esse produto, ele mitiga metano. Mas quem que está envolvido nisso, né? E outra coisa, não adianta só mitigar, né? Tem que... É lógico. Porque assim, quando ficou essa questão do... Tem essa também, né? Não adianta tirar metano e perder 15% de produtividade, né? E custar 13 mais caro. Tem produto no mercado, assim, acho que já virei polêmico agora, mas tudo bem. Não falando o nome da empresa ainda. Nós vamos gravar, vamos combinar o seguinte, nós vamos, num próximo podcast, nós vamos entrar nessa polêmica. Nós já estamos com 1 hora e 17 minutos de podcast. Meus amigos, fico muito feliz da gente estar aqui. Prosa boa, hein? Foi bom prosa demais. muito boa. Adriano, você quer deixar lá nas redes sociais aí da Elanco, como é que a turma acha Elanco lá nas redes sociais, já que esse podcast é focado para o YouTube, para o Instagram? Não, vamos lá. Elanco nas redes sociais é Elanco Agro... Desculpa. Agro BR, você me falou. Elanco Agro BR. Legal. É o Instagram da Elanco. E só para fechar aqui, Luiz, eu queria deixar uma mensagem aqui disso tudo que a gente discutiu e o que a gente conversou lá desde o início, lá até da Ideal, né? O que nós estamos fazendo junto aqui e o que a Ideal está fazendo aqui, né, na região que ela atua, né, é deixar um legado, né? Quando a gente fala de uma empresa com uso de tecnologia, focada no produtor, né, preocupado com tudo que está sendo feito de processo, né? A gente viu a discussão de fábrica, né? A discussão aqui de tecnologia e a visão de futuro, né? Então, isso é legado e eu acho que essa é uma visão que a Elanco compartilha também, tá? Quando a gente pega aí, né? A gente comentou até do rumenzinho aí, eu falei tem que usar até para lá, né? Porque é um legado, nós estamos falando de 50 anos aí que ele vem acompanhando e seguindo, né, gerações, é o nosso slogan lá. Então, eu queria parabenizar vocês, o João, você aí, pelo que tem feito e pelo que vão construir aí para nossa pecuária leiteira e de corte, porque eu fico muito feliz em ter conversas assim, né, de informação, de transmissão de informação e de desmistificar, né, certas informações que é da minha cabeça, né, que é do eu acho e tudo, né, com consciência. Então, obrigado pela oportunidade, tá? E aí eu estou muito agradecido. Valeu, velho. Wilson, como é que a turma acha lá a WAM? WAM Expertise Consultoria. Eu preciso, meu grande guru das mídias sociais, Eduardo Valias, né, ele me cobra que eu preciso quebrar essa... Mas assim, ainda não consegui quebrar essa barreira de estar mais nas mídias, né? Mas tem o meu Instagram,
WA Marquezin, eu tô lá no Instagram, tá? Tô no LinkedIn também. Legal. Né? Mas fica o e-mail aí, né? Marquezin, com MARCHESN, né? E @wamexpertise.com. É o e-mail. Depois a gente manda aí pra vocês. Você só não tem agenda, né? Não, mas a gente dá um jeito. O próximo, daqui 2 anos, talvez você tenha. Não, tem sim. Eu gostaria de dizer uma coisa, assim, para encerrar. Primeiro, lógico, agradecer você, meu amigo, pelo convite. Parabéns. Isso aqui é sucessão, cara. Isso me deixa tão feliz com isso, sabe? De um menino jovem, assim, tá na frente da sociedade, a família até me emociona. Agradecer a Elanco, né, por estar aqui. Isso é normal, quem me conhece. É verdade. Que eu sou verdadeiro nisso, né? Mas eu vejo assim, aqui vocês são... No ponto que vocês estão de nutrição, vocês são vitrine e são vidraça. Então tem hora que você vai ser vitrine para as coisas, tem hora que você vai levar pedrada. É verdade. Então acho que é essa... Mas esse é o caminho, cara. Não tem caminho fora disso, não. E agradecer e sucesso para todos aí, que Deus abençoe todos nós aí nessa jornada, e que ele também manda, né? Claro, sem dúvida. E a Ideal acredita muito nisso. Obrigado pela presença, pessoal. Então, vamos deixar esse vídeo aí, o João vai colocar ele nas mídias sociais. Um abraço para todos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, gente.